Olá, meus amigos. Voltamos então a bater um papo sobre a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. De todos os assuntos abordados pela Fundação Getúlio Vargas desde que assumiu o exame de ordem nacional, é o assunto mais presente em todas as provas. Eu não vi uma prova sem uma presença de Pacto de São José, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E, no interior da Convenção, os órgãos de fiscalização e controle, ou seja, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, são os temas mais pedidos. Não foi diferente na última prova agora, realizada há 2 semanas, o exame de número 17, mais uma vez uma abordagem sobre a questão e sobre a comissão que nós vamos estudar agora. Eu falei no finalzinho da aula passada que a comissão é um órgão extrajudicial, uma espécie de PROCON, de ouvidoria com o Ministério Público. Pois bem, vamos disciplinar, vamos esmiuçar a comissão e a corte. Pretendo, pelo menos, tentar fechar os 2 órgãos nesta aula. A Comissão Interamericana ela é composta por 7 membros. Estes membros eles são eleitos, eles são indicados por cada país. Essas pessoas não precisam ser juristas, elas precisam ter, nos termos da própria norma, uma alta autoridade moral e tem que ter um reconhecimento sobre a matéria direitos humanos, um reconhecido saber, como está assim disciplinado na norma. É muito subjetivo, mas é assim que está escrito, ao contrário que nós vamos ver aí são juízes da corte, né, que precisam ser juristas. Nós temos que lembrar que a comissão ela representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos, todos os membros da OEA. A comissão ela é um órgão independente, a comissão ela foi criada antes do Pacto de São José, o Pacto de São José é de novembro de 69, a comissão é de 1959, quando veio o texto do Pacto de São José, aí colocou-se a comissão dentro do texto e aperfeiçoou-se com a Corte Interamericana, o sistema regional americano que já era existente no mínimo desde a fundação da OEA em 1948. Então, estes membros, a comissão representa os países da OEA, os membros da comissão são eleitos a título pessoal, ou seja, não é um membro do país A, B ou C, ele é membro da comissão, a comissão representa todos os países da OEA, não há pessoalidade. Sobre a eleição, cada governo, cada estado pode propor até 3 candidatos, preenchidos estes requisitos que eu falei há alguns minutos. Se ele propuser 3 candidatos, um obrigatoriamente tem que ser estrangeiro. Se ele quiser propor um estrangeiro e um nacional, um estrangeiro e 2 nacionais, mas ele não pode propor a candidatura de 3 nacionais. Não é usual observarmos esta indicação plural, mais de um. O que eu acompanho nas eleições da comissão é que o Estado acaba focando num único candidato. É claro que ele é eleito a título pessoal, mas ele não corta o cordão umbilical, né? É ser humano, já tem uma formação pré-conceituada. Isso não vai atrapalhar numa demanda daquele país. Existem mecanismos para a gente atenuar, né? Para nós diminuirmos esta aparente parcialidade, né? Bom, os membros da comissão são eleitos por um mandato de 4 anos, só podem ser reeleitos por uma vez, lembrando que não pode fazer parte da comissão mais de um nacional. São 7 membros, então como um país pode indicar um estrangeiro? Por exemplo, o Brasil indica 2 brasileiros e um uruguaio, e o Uruguai indica lá um uruguaio. Não pode escolher o uruguaio do Brasil e o uruguaio do Uruguai. Eu não posso ter mais de um nacional dentre os 7. Quando eu olho os 7 membros, eu tenho que ter 7 membros com nacionalidade, com origens, com nacionalidades, com origens diversas entre si, ok? Qual a função principal da comissão? Compor o litígio, resolver o problema, nos termos da norma de promover a observância e a defesa dos direitos humanos. Então, a comissão ela vai estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América, ela vai formular recomendações
aos governos dos Estados-membros. Então vamos por parte. O Estado é membro da OEA, mas pode não reconhecer a competência da comissão. A comissão só vai falar com o Estado da OEA. A comissão não vai falar com o Estado a Comissão Interamericana de Direitos Humanos não vai falar com um país fora do sistema regional americano. Não há esta ligação. Então ela só vai falar com um país da OEA. E a comissão só vai falar com o Estado que reconheça a sua própria competência por uma questão de preservação de soberania. Então, além de estimular a consciência humanista nos povos da América, ela vai então fazer recomendações quando ela considerar conveniente. Para quê? Para que aquele Estado adote determinada medida, que essa medida seja progressiva, que essa medida seja imediata na área de direitos humanos, no âmbito das suas leis internas, no âmbito da sua base constitucional. A ideia é que o sistema regional americano ou sistema universal, aqui faço até um gancho com as aulas de direito internacional envolvendo Nações Unidas, que ele pegue esta normatização e coloque no âmbito interno, que a questão fique doméstica e não de nível internacional. A ideia é essa. A comissão pode preparar também estudos, relatórios que ela achar conveniente para o desempenho das suas próprias funções. Tem que tomar cuidado com certos verbos, né? A comissão ela solicita aos Estados-membros que lhe proporcione informações. Só que, por outro lado, quando o Estado reconhece a competência da comissão, ele é obrigado a fornecer estas informações. Então, este verbo solicitar, ele tem aqui uma natureza jurídica de obrigatoriedade por parte do Estado de fornecer a informação requerida, tá? Sempre em matéria de direitos humanos. A comissão também vai atender às consultas por meio da Secretaria-Geral do que vier da OEA, consulta que os Estados-membros, desde que reconheça a sua competência, vier a fazer, ela vai atender também, sempre com questão relacionada à área de direitos humanos. Existe a questão da chamada petição, a demanda que um Estado ou uma pessoa manda para a comissão. Então ela vai atuar em relação a estas petições que ela vai receber. Ou seja, alguém está apontando uma violação de direitos humanos que determinado país está aparentemente cometendo. Ela vai fazer esta apuração preliminar, ela vai tentar compor processualmente esta questão para resolver entre o autor da demanda, da petição, o reclamante, e o Estado que está sendo reclamado. A comissão também faz um relatório anual à Assembleia Geral da OEA. Quem tem acesso à comissão? Isso já foi perguntado mais de uma vez no exame de ordem. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, uma entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da OEA. Pode apresentar à comissão, a comissão fica em Washington, petições que contenham denúncias ou queixas de violação de algum direito que está esculpido no Pacto de São José, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Agora, e a questão da competência? Isso tem que tomar cuidado. A comissão tem ou não tem a competência? Todo Estado, todo membro da OEA pode, no momento do depósito ou do instrumento de ratificação da Convenção Americana, né, ou de adesão a ela, ou no momento posterior, declarar que reconhece a competência da comissão, para ela receber as petições, para ela examinar as comunicações que apontam violações de direitos humanos, que um Estado alegue uma violação de outro Estado, que uma pessoa, já que qualquer pessoa ou grupo de pessoas tem acesso, é muito importante. A acessibilidade à Comissão Interamericana ela é muito maior do que o acesso à corte, que tem um acesso limitado. Portanto, a comissão tem um amplo acesso. Qualquer pessoa, um grupo de pessoas, uma entidade não governamental e até mesmo o Estado, mas desde que este Estado que acione a comissão reconheça a sua competência.
Caso contrário, a comissão não vai admitir nenhuma comunicação contra o Estado que não tenha feito a declaração em apartado do reconhecimento da sua competência. Bom, quais são os requisitos processuais para a comissão receber as petições? Primeira questão, eu tenho regras de esgotamento interno, ou seja, no âmbito interno tem que ter sido esgotado os recursos, os mecanismos na jurisdição interna, né? E de acordo também com os princípios de direito internacional que são geralmente aceitos. Então a regra é o esgotamento do recurso interno. Se houve o esgotamento do recurso interno, eu vou para uma segunda possibilidade. Eu tenho que apresentar esta demanda, esta petição, esta comunicação num prazo, dentro do prazo de 6 meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva no âmbito interno. Ou seja, transitou em julgado, ele recebeu, ele foi intimado da decisão, eu conto um prazo que vai se esgotando, decadencial de 6 meses para apresentar à comissão interamericana. Então, demonstrando que houve o esgotamento interno e transitou em julgado e que está no prazo de 6 meses. Outra questão importante, esta matéria não pode estar sendo apreciada no âmbito internacional. Se ela estiver, por exemplo, na Corte Internacional de Justiça da ONU, numa comissão que o país reconheça, num comitê, se ela estiver sendo apreciada no âmbito internacional, a comissão não vai receber esta comunicação. Esta comunicação, esta petição, ela tem que ser identificada. Não é possível uma comunicação anônima. Tem que ter o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio, a assinatura da pessoa ou das pessoas ou do representante legal, do grupo, da ONG, enfim, que submeter a petição. Tenho exceções? Tenho 3 exceções, são importantes, faz tempo que não aparece nada e pode aparecer na sua eventual próxima prova. Então, primeira questão, se eu não tiver no âmbito da legislação interna do Estado que se tratar, o devido processo legal para a proteção daquele direito ou direitos que aleguem terem sido violados. Quando eu falo num recurso interno esgotado, no esgotamento da jurisdição interna, eu parto da premissa que eu tenho a norma interna protetiva. Se eu não tiver a norma interna protetiva, permite-se a acessibilidade direta até a Comissão Interamericana. Segundo, se não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso à jurisdição, em que pese o artigo 5º da Constituição Brasileira falar em um dos seus incisos o princípio do livre acesso ao poder judiciário ou da jurisdição universal, ou como diz Pontes de Miranda, da ubiquidade jurisdicional, eu tenho que ter o acesso efetivo. Não adianta eu ter a normatização interna e eu não ter acesso à jurisdição para colocá-la em prática, para dar efetividade àquela norma. Então, eu tenho que ter a norma interna e eu tenho que ter acesso à jurisdição. Faltando uma destas, eu tenho mais uma exceção de acessibilidade direta sem o esgotamento interno. E por fim, que é muito subjetivo, muito aberto, se houver uma demora injustificada na decisão sobre os recursos apresentados, ou seja, puxa, faz 10 anos, faz 15 anos e a demanda não é conclusa. O que vai então acontecer? A possibilidade excepcional de acessibilidade direto à comissão. Bom, passada essa fase processual, e quando que a comissão admite processualmente? Bom, se não preencher esses requisitos, não vai ser tomado conhecimento da comunicação. Se na comunicação os fatos não caracterizarem alguma violação prevista no Pacto de São José, na Convenção Americana de Direitos Humanos, também não vai ser possível. Se pela exposição do próprio peticionário do Estado for manifestamente infundada a petição ou a comunicação for totalmente procedente, não vai tomar conhecimento, vai arquivar a comunicação. Se for substancialmente uma reprodução de uma petição
anterior, já examinada pela comissão ou por um outro organismo internacional, também não vai receber, justamente porque já foi apreciada. Questão importante: superou essa fase, ela aprecia, ela recebe a petição. Esta foi uma questão que caiu na última prova. Quando eu falo última prova, prova 17, eu não sei quando o senhor e a senhora vai assistir a nossa aula, então pode ser que outras provas tenham aparecido no meio do caminho. Na prova, nesse momento da gravação, nós tivemos uma prova há 2 semanas, e nesta última prova caiu justamente o que eu vou falar agora. Não é porque caiu o que eu vou falar, porque isso aparece sempre, eu falaria mesmo que não tivesse caído. Se a comissão reconhecer a admissibilidade da petição ou da comunicação, ela solicita informação ao governo do Estado, o Estado que reconhece, por óbvio, a competência da comissão. Então, reconhecendo a admissibilidade da petição ou da comunicação, solicita informação ao governo do Estado, ao qual pertence a autoridade apontada como responsável pela violação alegada, e vai transcrever as partes pertinentes da petição ou comunicação. Ou até mesmo ela pode até mandar uma cópia, uma parte não tem importância, mas os elementos substanciais daquilo que está apontando ao Estado como violador de regras do Pacto de São José devem estar transcritas. E essas referidas informações então devem ser enviadas dentro de um prazo razoável, é fixado pela própria comissão a considerar cada caso. Recebidas as informações ou transcorrido o prazo fixado sem que elas tenham sido remetidas pelo Estado para a comissão, vai verificar se existe ou subsiste o motivo da petição ou da comunicação. No caso de não existir, vai mandar arquivar a petição. Ela pode também declarar, a comissão pode também declarar a inadmissibilidade ou a improcedência da petição, né, com base na informação prestada pelo próprio Estado, como se fosse não, né, é a contestação, ou com surgimento, né, de provas supervenientes, poderão aqui então arquivar o procedimento. Agora, se o expediente não foi arquivado e com o fim de comprovar os fatos, a comissão então ela pode, né, com conhecimento das partes, se ater ao exame do assunto exposto na petição. Se for necessário, a comissão pode proceder a uma investigação cuja realização ela vai pedir ao Estado interessado que lhe proporcione todas as facilidades necessárias para que esta investigação ocorra da melhor forma. Ela pode pedir ao Estado interessado qualquer informação pertinente e ela vai receber, né? Seja exposição verbal, seja prova escrita, enfim, aquilo que ela solicitar e, por óbvio, estiver ao alcance do Estado. E ela se coloca à disposição das partes a fim de chegar sempre, a comissão sempre busca uma solução amistosa para o assunto, né? Com fundado respeito aos direitos humanos que são reconhecidos na própria convenção. Agora, questão de prova, já aparecendo uma prova um pouco mais longínqua, e se o caso for grave? E se o caso for urgente? Pode ser realizada uma investigação mediante prévio consentimento do Estado, em cujo território se alegue houver sido cometida a violação, que o Estado reconheça a competência, né? Então, tão somente com a apresentação de uma petição da comunicação que reúne os requisitos formais de admissibilidade, num caso grave e urgente, pode ser realizada uma investigação antes mesmo do fornecimento das informações daquele Estado ao qual se aponta o dedo como violador, né? Se chegar, que é o propósito da comissão, a uma solução amistosa, a comissão vai redigir um relatório, vai ser encaminhado ao peticionário, será encaminhado aos partes que são signatários do Pacto de São José e posteriormente é transmitido para sua publicação ao secretário-geral da OEA. E nesse relatório vai ter uma breve exposição do ocorrido e da solução amigável, amistosa, chegada ao fim, felizmente. E se não chegar à solução amistosa? Aí, dentro de um prazo fixado pelo próprio estatuto da comissão, que não se confunde com a Convenção Americana, vai redigir um relatório, também vai expor as suas conclusões. O relatório, então, ele tem que apresentar a síntese do necessário, né? Se ele não tiver um acordo unânime dos 7 membros, os membros discordantes colocarão lá
as suas partes, que podem agregar ao relatório seu voto discordante, até mesmo para o Estado usar isso numa eventual demanda lá na corte. Então, ela faz este relatório. Se no prazo de 3 meses, cuidado com o prazo, não tem aparecido prazos nas provas de direitos humanos do exame de ordem nas últimas provas, portanto eu tenho medo, né? Eu não sinto muito firmeza no examinador. Às vezes eu vejo uma questão, eu falo assim, ou eu que sou um ignorante também, tenho que ter essa humildade, né? E quando eu leio a prova, a maioria das provas fala assim, meu, o cara não é do meio, o cara não mexe com isso aqui no dia a dia. Há uma miscelânea, uma falta de identidade. Então, às vezes, ele esgota, não tem a criatividade necessária, começa a perguntar porcaria de prazo, que isso aí não afere nada, isso é uma encheção de saco e derruba muito candidato. Então, se no prazo de 3 meses, a partir da remessa aos estados interessados do relatório da comissão, o assunto não houver sido solucionado, ou submetido à decisão da corte pela comissão, a comissão se reporta à corte, eu vou chegar à corte daqui um pouquinho, mas quem tem acesso à corte é só a comissão, né? Essa acessibilidade do Estado direto à corte não é para iniciar um processo apenas por uma questão consultiva, então jamais contenciosa. Então, se o assunto não houver sido solucionado ou submetido à decisão da corte pela comissão ou pelo Estado interessado, aceitando a sua competência, a comissão poderá emitir, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, portanto, tem os 7, seriam 4 membros no mínimo, exige 5 para funcionar, né? Sua opinião e suas conclusões, então, sobre a consideração, ela vai fazer a recomendação pertinente, ela vai fixar um prazo dentro do qual o Estado deve tomar as medidas para remediar a situação examinada. Cara, o Estado não deu bola, a comissão vai mandar a matéria para a corte, e a corte então tem a função jurisdicional, a corte vai determinar o que se faça ou o que não se faça, há uma sentença, há uma condenação que será poderá ocorrer uma condenação oriunda da corte. Falando em corte, então, eu fecho da comissão, é a síntese do necessário. Falando da corte, a comissão tem 7 membros, a corte tem 7 juízes nacionais dos Estados-membros da organização, mesma coisa, indicação de 3, são eleitos a título pessoal, só que aqui eles são eleitos dentre juristas. A convenção deixa bem claro isso. Enquanto lá não fala jurista, fala da alta autoridade moral, por óbvio que a corte também fala, mas também de reconhecido teor na matéria de direitos humanos, mas a convenção deixa clara que ele tem que ser eleito, tem que ser escolhido dentre juristas. Tá? Não podemos esquecer essa questão. As regras que foram foram faladas para a comissão se repetem aqui. Não posso ter 2 juízes da mesma nacionalidade. Se o Estado indica 3, um deve ser estrangeiro. Eu tenho uma mudança de mandato, né? Enquanto que na comissão o mandato é de 4 anos, podendo ter uma recondução, uma reeleição, aqui na corte o mandato é de 6 anos, também podendo ser reeleito uma única vez, né? O juiz ele termina o seu mandato, mas ao contrário da expulsória, se ele tiver em algum processo em fase de sentença, ele conclui este processo mesmo após o seu mandato. Não é distribuído mais nada para a sua apreciação, a não ser a conclusão da sentença daquele processo. Quando eu falo em processo, eu falo em julgamento. Agora é a título pessoal, o juiz é eleito, claro. A corte é a corte da OEA, não é a corte daquele país. O juiz não é eleito a título de nacionalidade, é eleito a título pessoal. Tá, e então vai ter um caso de um país, mas 2 países estão num litígio, e o país A, por exemplo, autor, dentre os 7 juízes, um deles é nacional daquele país. Eu não estou achando justo. Cada estado, numa demanda, pode designar um juiz que preencha as condições que foram elencadas aqui para ser juiz, na condição de ad hoc, não tem problema nenhum. Quórum para deliberação da corte, no mínimo 5 juízes, isto é importante. Quem tem acesso à corte? Somente os estados partes e a comissão têm direito de submeter caso a decisão da corte. Se o Estado
vai direto para a corte. A corte não instala um processo, porque todo o processo só começa na corte após a deliberação da comissão. Então, se o Estado manda algo direto para a corte pega esta documentação e manda para a comissão. Nada começa direto na corte. Quem oficia na corte é a comissão. Quem dá o start é a comissão. Quem começa é a questão da comissão. Quem apresenta as provas, quem instrui toda a questão é a comissão na corte. Por isso eu falei no início da aula que era uma mistura de ouvidoria com o PROCON e com o Ministério Público. O Ministério Público aqui é a comissão, ela que apresenta os fatos, os relatórios, o porquê que ela não chegou à solução amistosa, o que o Estado respondeu, e aí eu terei uma questão jurisdicional. A corte é localizada em São José, na Costa Rica. Então lembrar, isso é importantíssimo. Ao contrário da comissão que todo mundo tem acesso, na corte apenas os estados partes da OEA e que reconheçam a competência da corte nos mesmos moldes, né? No momento da adesão ou ratificação, o Estado não é obrigado. A qualquer momento, o Estado pode reconhecer a competência da corte, mas tem que reconhecer, caso contrário, a corte não tem competência para agir. A corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições do Pacto de São José que seja submetido a ela. Insisto, desde que o Estado, no caso, tenha reconhecido a sua competência. Caso contrário, ela não vai ter como agir. Em caso de extrema gravidade e urgência, quando se fizer necessário para evitar dano irreparável às pessoas, a corte, nos assuntos que ela estiver conhecendo, pode tomar medida provisória que considerar pertinente. E se ainda se tratar de assunto que não foi submetido ao seu conhecimento, ela pode agir a pedido da comissão, como se fosse uma cautelar. Extremamente importante saber esta questão. Tá? No caso de urgência, para evitar danos às pessoas, a corte pode agir mesmo a pedido da comissão. Os Estados-membros da OEA podem consultar a corte sobre a interpretação das normas do Pacto de São José, de outros tratados concernentes à proteção de direitos humanos nos Estados americanos. Então, aquilo que sai da OEA, a corte tem como ser consultada. A corte, a pedido de um Estado-membro da organização, pode emitir um parecer sobre a compatibilidade entre qualquer tratado internacional do sistema regional americano e a lei interna daquele país. Sobre a sentença da corte, para nós irmos para o final da aula, que já apareceu, a sentença da corte deve ser fundamentada. Se a sentença da corte não expressar no todo ou em parte a opinião unânime dos juízes, qualquer deles terá o direito que se agregue o seu voto dissidente, o seu voto individual. A sentença da corte é definitiva e inapelável, isso já caiu em prova. Ah, mas e se houver um caso de divergência sobre o sentido, o alcance da sentença? Eu tenho algum tipo de recurso? Apesar de não falar num recurso abertamente de embargo de declaração, a corte pode interpretá-lo desta forma, né? A pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro de 90 dias a partir da data da notificação da sentença. Recebeu a sentença, conta 90 dias. Eu não sei o sentido da sentença, não entendi o alcance, eu não entendi a interpretação, eu posso apresentar então para a corte um pedido para ela mesma interpretar a sua sentença. Os Estados partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo o caso em que for parte. É a liberdade com responsabilidade. Ninguém está obrigando o Estado a aderir à Corte, à competência. A partir do momento que o faça, tem a obrigatoriedade de cumprir as suas decisões. A parte das sentenças também já foi alvo de prova, que determinar indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para execução das sentenças contra o Estado. Portanto, será no âmbito da Justiça Federal. Para finalizarmos, os membros da comissão e os juízes da corte, eles possuem imunidades reconhecidas similares aos agentes diplomáticos pelo direito internacional, na forma do direito internacional. A mesma imunidade que um agente diplomático tem,
os membros da comissão e os juízes da corte também têm. Lembrando que eu não posso exigir responsabilidade em tempo algum dos juízes da corte, nem dos membros da convenção, nem dos membros da comissão. E assim nós encerramos aqui o tema mais importante de todos que nós vamos ver, e vimos e ainda falta um restinho para vermos, que foi o sistema regional americano. O nosso próximo assunto e final das próximas aulas serão os grupos vulneráveis. Obrigado e até a próxima.